lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Quer economizar na sua conta de água? Então você precisa conhecer a H2O Limpa. Na H2O Limpa, nossa missão é promover a qualidade da água com soluções que reduzem o custo. Nossa empresa é especializada no tratamento de água de poço, visando sua potabilidade, conforme portarias vigentes. Oferece soluções completas como análises físico-químicas, análises bacteriológicas, acompanhamento técnico diário para diversos setores como empresas, indústrias, fazendas e condomínios. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 229-9815-3456 ou 9-9975-5673. Siga nosso Instagram, @H2O-Limpa. Direção do professor Antônio Zaia, químico responsável, e Francisco Zaia, engenheiro agrônomo e PhD em solos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 28 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora aniversariante da semana, do dia. Hoje, 28 de março de 2025, completamos 6 anos, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. E a gente abre o programa aqui expressando toda a nossa gratidão e carinho pelos nossos milhares de ouvintes, seguidores em redes sociais, aqueles que nos acompanham aí 24 horas por dia com nossa programação musical e jornalística. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, pelo primeiro lugar. É uma honra poder estar aqui nessa bancada, estar aqui nessa emissora. E hoje, em especial, comemorando os 6 anos de aniversário da Rádio Folha FM. Mais tarde a gente vai fazer alguns sorteios para comemorar, para celebrar aí esse aniversário. E a gente segue aí com nossa programação especial hoje. São 7h09. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Daqui a pouco tem podcast deste programa disponível em todas as plataformas tocadoras de podcast, pelo app exclusivo da Folha FM. Baixe o nosso aplicativo aí, pela Alexa também, dê o comando Alexa, onde você estiver,
para a Alexa ouvir a Folha FM e você curtir aí a nossa programação. 7h10 em Campos. Hoje também é aniversário de elevação de vila à cidade de Campos, né? Não há emancipação, e sim uma elevação. E são 190 anos comemorados exatamente hoje, 28 de março. Então, vamos comemorar dia festivo hoje em toda a nossa cidade. A gente começa esse programa com as informações e vamos à previsão do tempo. Aliás, para hoje, para o fim de semana, outono ainda com cara de inverno. Ou com cara de verão, é o que eu gostaria que fosse inverno. Máxima para hoje 31 graus, a mínima de 23 graus. Neste momento, aqui no centro da cidade, faz 24 graus, com a sensação térmica de 26 graus. Não há previsão de chuva para o fim de semana. Então teremos fim de semana ensolarado e com calor, temperaturas variando na máxima entre 31 e 32 graus neste final de semana. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber Bruno Dauaire, deputado estadual licenciado, advogado e secretário estadual de Habitação e Interesse Social. Ele está com a gente aqui para conversar nesta manhã sobre vários assuntos. Vamos falar, para a gente começar aí, logo na abertura do programa, sobre a avaliação do Bruno quanto à reeleição do governo Vladimir, que, aliás, é recorde histórico de votação na última eleição, com 192.232 votos, quase se aproximando daquele percentual também recorde, tanto de Garotinho quanto de Rosinha, que são os seus pais. Ainda vamos falar com o Bruno Dauaire nesta manhã sobre neste Folha no Ar de hoje, sobre as articulações para a disputa de governador de 2026. E, por fim, ouvir do Bruno o que ele pensa, o que ele acha, o que ele entende sobre esse julgamento, até como advogado também, pode falar tecnicamente, se for o caso, sobre esse julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe sendo julgado aí pelo STF. Bruno, seja bem-vindo, bom dia. Já vamos trazer aí o seu bom dia e a sua entrevista. Permita-me rapidamente só passar aqui pelo portal folha1.com.br e atualizar os ouvintes da Folha, né, com as últimas informações aqui de Campos e da região, e a gente já abrir essa pauta de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. O apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br de hoje, sexta-feira, dia 28, advogado que proferiu ofensas racistas contra a juíza está em estado grave no Hospital Ferreira Machado. Ele deu entrada no hospital na manhã de quarta-feira, após intoxicação exógena por veneno, e segue em estado grave. Ainda no portal Folha 1, destaque também aqui, MTT instala mais 50 pontos de fiscalização eletrônica em Campos. Sinalização iniciada aí na última quinta-feira. São os semáforos atuados, como são tecnicamente chamados. Vladimir apresenta reforma administrativa na Câmara. A proposta tem como objetivo modernizar a administração municipal. Familiares mobilizam campanha para arrecadar doações para campista. A jovem precisou amputar as pernas e os braços após complicações na saúde. E quem quiser participar da vaquinha, ajudar, pode entrar aqui no portal folha1.com.br, tem lá o link, tem tudo, tem todas as informações e todo o conteúdo da matéria para você
entender e poder colaborar. Joilson Barcelos toma posse como presidente do Sindivarejo em Campos. Missa de 1 ano do falecimento de Dona Penha será hoje, logo mais, às 19 horas, na Igreja São Benedito, no centro de Campos. E nós reforçamos aqui esse convite a todos os amigos e, claro, todos os familiares também. Missa de Dona Penha será hoje às 19 horas. Dona Penha, avó do Aloysio Abreu Barbosa, que está com a gente nessa bancada, mãe de Diva Abreu, diretora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Missa 19 horas na Igreja São Benedito. Corregedoria da Guarda Civil Municipal e DEAN investiga um caso de violência psicológica. Para fechar, Defesa Civil interdita prédio em situação de risco na Rua Lacerda Sobrinho e servidores de São João da Barra recebem segunda-feira já com o salário atualizado. E o ciúme é grande dos servidores de Campos também pelo reajuste lá e não aqui. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e começar a abrir esse programa e essa pauta de hoje com o Bruno Dauaire nesta sexta-feira. São 7 horas e 16 minutos. Bruno, bom dia, prazer sempre poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Claudinho, bom dia Luizinho, bom dia a todos os ouvintes do Folha. É prazer poder estar aqui, conversar com vocês nesta manhã de sexta-feira, comemorando não só a Folha da Manhã, a rádio da Rádio Folha, mas também comemorando a cidade de Campos, né? Hoje é um dia especial para a gente parabenizar a cidade de Campos, os cidadãos campistas que ajudam a construir essa cidade acolhedora, carinhosa. Então é um prazer poder estar aqui nessa sexta-feira. Bom dia a todos. Bom, muito obrigado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, muito obrigado também, claro, sempre importante, muito bom poder contar com sua presença aqui nesta bancada, nesta sexta-feira, que comemoramos, né, essa condição de elevação de Campos, de vila à cidade, e não há uma emancipação, mas só, aliás, há até discussão sobre essa questão da data, os historiadores falam muito sobre isso, enfim. E, claro, evidentemente, dos 6 anos da Folha FM, mas também estou lembrando aqui, 6 anos deste programa, que começou com a sua primeira edição também, com você, Marco Antônio, que estava aqui, né, Marco Antônio Rodrigues, que estava aqui nessa bancada também, no dia 28 de março de 2019. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Bruno. Obrigado pela presença, para conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. São datas festivas, né? Da rádio, do programa, da cidade. Sim, essa coisa do aniversário de Campos é uma coisa muito discutida, né? Quem escreve muito sobre isso foi Edmundo Siqueira, né? Sobre essa coisa da data. Foi nosso colega de bancada aqui até pouco tempo atrás. Bruno, vamos começar pela pauta aí pré-estabelecida. O governo Vladimir Garotinho, porque eu fiz todas as pesquisas, pelo menos aquelas né, institutos confiáveis, né, institutos sérios. Eu fiz ao todo 15 pesquisas entre março de 2023 até outubro de 2024. 15 pesquisas. Fiz até aquelas que não foram registradas, aquelas do Quaest, que o governo estadual encomendou, e não queria que eu visse, mas eu vi. Eu vi as pesquisas. E, assim, eu falo muito isso aqui. É difícil ver uma eleição assim, com uma constância tão grande. Nessas 15 pesquisas, no intervalo de março a um ano e 7 meses, né, Vladimir liderou em todas elas. O adversário chegou a ser, no início era Caio, depois Carla, que a gente sabia que não podia ser, mas enfim, foi medido em pesquisa, e finalmente Madeleine, delegada Madeleine.
Em todas elas, o Vladimir sempre, todas, sempre teve para ganhar no primeiro turno, como de fato se consumou na urna, né? Uma vitória consagradora, e que também é uma vitória consagradora, numa reeleição, é sempre aquela casca de banana para si mesmo, né? Eu vou fazer igual, vou melhorar. Como é que você vê esses 3 meses do governo Vladimir reeleito? Luizinho, primeiro é importante a gente traçar aqui um panorama, né, sobre o que é administrar a cidade de Campos. Administrar a cidade de Campos dos Goytacazes é um desafio muito grande, né? Primeiro que há uma rigidez orçamentária, muito por conta das despesas essenciais, obrigatórias, né, que são naturais da própria administração pública, né? Segundo que a cidade de Campos é uma cidade muito complexa para ser administrada por causa da sua extensão territorial. A cidade de Campos tem uma extensão territorial muito grande, né? Tem localidades que estão aí a mais de 1 hora do centro da cidade, às vezes 1h30, né, do centro da cidade, e a prefeitura precisa levar esses serviços para essas localidades. Então, principalmente os serviços essenciais. Então, administrar a cidade de Campos é um desafio muito grande para qualquer gestor, né? Equilibrar, né, a questão da folha, que Lucas de Campos, por ser uma cidade muito grande, precisa ter um número de servidores muito grandes, e isso faz com que a rigidez orçamentária seja ainda maior, né? Então, o grande desafio do gestor de Campos é equilibrar essa balança, né? Equilibrar essa balança para poder conseguir fazer com que a prefeitura tenha capacidade de investimento na cidade, né? Trago um outro panorama que também é muito importante, e eu me deparo sempre no Rio de Janeiro, né? Principalmente nos municípios que a gente vai, quando fala da cidade de Campos, as pessoas sempre falam assim: Campos não precisa de nada, Campos é uma cidade rica, né? Então, Campos não precisa de investimento do governo federal, Campos não precisa de investimento do governo estadual, né? Campos é uma cidade rica. E aí, quando se pega, Luizinho e Claudinho, né, você faz um paralelo, né, entre a receita da cidade de Campos, né, pela quantidade de habitantes, né, a gente traça aí a per capita dos municípios. Campos está lá embaixo. Campos está lá embaixo. Cidades como Cardoso Moreira tem uma renda trabalhada na receita e a quantidade de habitantes 2 vezes maior que a cidade de Campos. O município de São João da Barra hoje, ele tem uma renda per capita de 30 mil por habitante, e Campos tem 5 mil por habitante. Então, a gente precisa desmistificar, antes de entrar nessa pauta específica, que Campos é uma cidade rica. Campos tem, né, uma arrecadação grande, mas diante os municípios fazendo esse paralelo, Campos acaba sendo um desafio muito maior a administrar do que os outros municípios, né? Então, quando o gestor consegue equilibrar essa balança, quando o gestor consegue manter esse custeio e ainda assim trazer investimento para a cidade, ele dá um passo à frente na sua gestão. Traçando aqui especificamente em relação ao Vladimir, Vladimir conseguiu, né, equilibrar essa balança, conseguiu investir, né, aumentar o índice de investimento na sua gestão, trouxe obras importantes, vem restabelecendo o sistema de saúde da cidade com a reabertura das UBSs, vem trazendo entretenimento, esporte e lazer para as localidades, vem chegando com os serviços essenciais nas localidades mais distantes do centro. Vladimir tem feito muitas entregas ao longo desses anos, e isso fica perceptível ao olho da população, que sente na cidade de Campos, um restabelecimento do seu desenvolvimento. Então, isso foi muito importante para consolidar Vladimir no cenário político, no cenário eleitoral. Além disso,
né, uma questão também que é indiscutível, é o carisma e a capacidade de trabalho e a competência do próprio prefeito. Vladimir é uma pessoa que é um político que está nas ruas, ele é um político presente, ele cuida da cidade de Campos como um síndico cuida do seu condomínio. Vladimir é meu amigo de muitos e muitos anos, eu conheço muito bem o Vladimir. Vladimir é uma pessoa altamente detalhista. E ele conseguiu fazer com que todos essas benfeitorias, todas essas questões chegassem, né, na percepção do cidadão campista. Então, por isso que um ano antes do processo eleitoral, o Vladimir já estava consolidado dentro da opinião pública em relação à sua reeleição. Obviamente que eleição é eleição, né, não se pode deixar a coisa acontecer, acomodar. Então, o Vladimir conseguiu congregar na sua atuação tudo isso, né? O equilíbrio orçamentário, né? O servidor, né, que antigamente não recebia seu salário em dia, na gestão passada, passou a receber, ter a segurança do seu salário em dia. Segurança essa que faz com que o servidor também compre na cidade, invista na cidade. Isso faz com que também a gente aumente a empregabilidade. Campos hoje é uma das cidades do estado que mais gera emprego, né? Tudo isso faz com que, ao olho do cidadão campista, né, que vai às urnas, né, tenha um governo que ele confie. Então, tudo isso favoreceu, né, o Vladimir na sua reeleição, fazendo com que ele alcançasse, né, uma votação histórica. E aí, voltando a 2 anos antes dessa eleição, é importante também a gente trazer esse passado recente, né? Essa consolidação fez com que eu tivesse na cidade de Campos a maior votação da história para um deputado estadual. Isso já era reflexo dos 2 primeiros anos do governo Vladimir, né, do nosso trabalho, da nossa capacidade de trazer investimentos para a cidade, do governo estadual, da nossa atuação, junto com outros deputados, com o próprio Rodrigo Bacelar também, né? Mas isso fez com que a gente alcançasse quase 48 mil votos na cidade de Campos. É uma votação histórica, é uma votação que reflete muito os 2 primeiros anos do governo Vladimir. Então, a gente já começa trazendo esse passado recente que faz com que a gente entenda ainda melhor essa reeleição com essa votação histórica do prefeito. Bruninho, você, como disse, e todo mundo sabe disso, você é um aliado de primeira hora de Vladimir, né? Vocês são aliados desde antes dele se tornar prefeito, mesmo antes dele se eleger deputado federal. Você está no seu 3º mandato, né, de estadual, e está licenciado para a Secretaria de Habitação de Castro. O que você, conhecendo tão bem assim o Vladimir, né, você é capaz de enxergar alguma mudança do governo dele, do primeiro governo para esse? E se você tivesse que avaliar, qual seria no seu juízo as maiores virtudes e poréns e defeitos do primeiro gestão Vladimir que ele poderia consertar para a segunda? Bom, vamos lá. Ainda é cedo para poder fazer uma análise do segundo mandato de Vladimir. Não, eu perdi o primeiro e o que você acha que mudou para o segundo? O sarrafo aumentou, né? Vladimir, sua administração fez com que a responsabilidade dele aumentasse ainda mais. O primeiro mandato dele foi um desafio, tirar Campos daquela situação que se encontrava, né, administrativamente, resgatar a autoestima do cidadão campista. A confiança do cidadão campista estava muito abalada com a gestão do ex-prefeito Rafael. Então, o Vladimir teve um desafio muito grande, que foi resgatar essa autoestima e essa confiança. Fez muitas entregas no seu primeiro mandato. Então, é o que eu disse, aumentou o sarrafo.
Vladimir vai ter desafios importantes porque o sarrafo aumentou, né? Se antes se disputava colocar ali fazer um bairro legal num lugar, hoje todos os bairros querem ter um bairro legal, né? Se tinha dificuldade, hoje todos os bairros querem ter um bairro legal. Hoje todos os bairros querem ter o calçadão, a praça com campo de grama sintética, né? Enfim, com todas essas entregas do Vladimir, seja na reabertura das unidades básicas de saúde, seja também nos investimentos no sistema educacional, com a reforma e instalação de creches e novas escolas, né? Então, o sarrafo aumentou. Pelo que eu conheço, o Vladimir, né? Foi o que você disse, nós começamos sem mandato junto, temos uma amizade de muitos e muitos anos antes, né? Como ainda adolescentes, crianças, né? Estudamos juntos durante muitos anos antes do pai dele virar governador. Pelo que eu conheço do prefeito Vladimir é um cidadão muito inquieto. Vladimir é um cidadão muito imperativo, né? Então, assim, ele, pelo que eu conheço dele, ele sabe que a responsabilidade dele aumentou, isso já está ativado dentro dele, e ele não é um cara de se acomodar. Eu conheço o Vladimir, a capacidade de trabalho dele é enorme. Eu mesmo falo com ele campeão, e ele se entrega, ele se dedica, e ele tem consciência, né? Ele não é aquele prefeito que no segundo mandato vai sentar ali na cadeira da prefeitura, vai esperar o tempo passar, analisar as circunstâncias políticas e eleitorais para decidir o que vai fazer, não. Vladimir carrega uma responsabilidade grande, ele sabe disso, tem consciência disso, e por conhecer o Vladimir, saber que ele não é um político acomodado, um político que está ali para ocupar apenas um cargo, ele tem um compromisso muito fiel e leal à população, além de uma característica que eu destaco que é muito importante para qualquer gestor, que é a empatia e a humanidade. Eu tenho certeza que ele vai fazer um segundo mandato, né, dentro das possibilidades, mas melhor do que o primeiro. Bruno, é um tema que eu vou também tocar no próximo bloco, porque ele tá entre esse bloco e o outro, né, em termos de pauta, né? A gente sabe que político, né, ficar sem... Vamos olhar para o Brasil, né? Nós temos um ex-presidente preso, Lula ficou preso pela Lava Jato. Nós temos o outro ex-presidente preso, Michel Temer, foi preso, até sem análise do juízo do mérito, mas foi preso, de fato ficou preso alguns dias. Nós temos outro ex-presidente, Fernando Collor de Mello, que está na tábua da beirada para ser preso, falta só julgar a última instância, né? Não por crimes cometidos, supostos crimes cometidos contra o presidente, mas contra o senador, né? Ele está ali na tábua da beirada, já está sentenciado em todas as instâncias, falta só o Supremo. E temos agora, que a gente vai abordar no terceiro bloco, o Bolsonaro, né? Uma perspectiva real de ser preso assim que acabar o julgamento do Supremo, esse projeto para setembro. Ou seja, são 4 ex-presidentes, né? 2 de fato e 2 que estão ali na tábua da beirada. Ou seja, a lição é óbvia: o político sem mandato, passa pelo executivo, está roubado, né? Vladimir não deve ficar sem mandato. Tudo indica que ele deva sair ano que vem, lógico, no prazo legal, né? Se desincompatibilizar do cargo, para tentar uma eleição a deputado federal, a senador, talvez, depende da conjuntura, são 2 no próximo ano, né? Ou talvez compondo chapa para governador. Enfim, isso é uma coisa que depende das circunstâncias, né? Mas tudo indica que ele deve sair da prefeitura para ser candidato. Ou seja, o governo deve ser assumido por Frederico Paes. Como é que você projeta essa transição entre um e outro? Bom,
Importante também, e a gente acaba falando do próprio Vladimir, que as perguntas são sempre direcionadas a ele, né? Eu acredito também muito sucesso do governo Vladimir por conta do vice. Frederico é um cara maduro, Frederico é um cara que tem mais experiência, não na política, mas como pessoa, do que a gente que está exercendo o mandato. Então, muitas das vezes, o Frederico é peça importante para trazer um equilíbrio para a própria gestão, para o próprio Vladimir. Frederico tem características importantes. Frederico é um excelente administrador. É um cara leal. É um cara que, em tudo que ele se dedica, ele faz com maestria e consegue trazer sucesso para tudo que ele se dedica. Então, só fazendo essa reparação, porque a gente acaba falando, a pergunta sendo direcionada à reeleição do Vladimir, mas ali conseguiu se juntar nessa chapa duas pessoas que se somam demais, que é o Vladimir e o Frederico. Eu, Aloysinho, tenho, como eu acabei de expor aqui, uma confiança muito grande. Frederico também é um amigo que a gente tem. Conheço o Frederico. É uma pessoa muito competente, leal, vem demonstrando isso nos períodos mais difíceis da gestão do prefeito, e eu acompanho isso de perto. A decisão de sair ou não do governo, pelo que eu converso com o Vladimir, ainda não se tem nada à vista, não se tem uma decisão concreta, ainda tem muita água para rolar. Toda vez que a gente entra nesse assunto, ele sempre nos rebate com os desafios que ele tem pela frente, como vou citar um aqui, que ele sempre fala, que a gente precisa humanizar mais o atendimento na saúde, na área da saúde. A gente conseguiu restabelecer ali a infraestrutura da saúde da cidade de Campos, com a reabertura das UBSs, com o hospital HGG, com a reforma lá no Ferreira Machado, enfim, com outras obras importantes, mas agora a gente tem um desafio, que é humanizar esse atendimento. A população precisa ser ali atendida como se estivesse sendo atendida num hospital particular. Então, a decisão ainda, eu acredito que, embora a eleição tenha se antecipado muito, mas eu acho que ainda está sob avaliação. Mas eu não vejo, caso isso aconteça, nenhuma transição traumática entre Vladimir e o vice, pelo perfil do próprio Frederico. Frederico, como eu disse, é um cara muito experiente, pertence a um grupo político que vem demonstrando a sua capacidade administrativa toda vez que assume a gestão municipal, e eu tenho certeza que ele vai dar continuidade a todas essas conquistas que a cidade de Campos tem tido ao longo dos últimos anos. Bruno Dauaire, secretário estadual de Habitação. É bom a gente sempre reforçar assim, só para quem está no rádio, principalmente, está sem imagem, então, transitando aí pela cidade, no carro, ou viajando, ou ouvindo aonde estiver, já vai se atualizando. Estamos conversando com Bruno Dauaire, secretário estadual de Habitação, deputado licenciado. O Bruno, você acabou de falar agora aí sobre um ponto importante, que é a saúde. Eu acho que qualquer estado, qualquer cidade brasileira, se colocar assim, né, não é só em cima do palanque, é saúde, educação. Educação evoluiu, saúde também, como você disse, é um ponto muito falado sobre essa questão de humanização, ou seja, colocar a coisa realmente para, né, cada um sentir um pouco essa coisa de empatia, os profissionais, médicos, todos olhando com os olhos também dos pacientes. Isso é muito importante, acho que aí vai dar um avanço excepcional.
Mas assim, ouvindo todos aqueles figurões que participaram dessa eleição desse ano, tanto o Vladimir que ganhou, o próprio Frederico Paes que você citou, os vereadores, eu cheguei a uma conclusão assim, dois grandes desafios que esse governo Vladimir II tem, e que eu acho que são assim, talvez, podem surgir outros, isso é uma análise minha, eu posso estar também assim, superdimensionando, mas acho que um deles pelo menos é gigante. Dois desafios grandes que precisam ser resolvidos. Um é a questão do RPA, isso aí já é uma demanda que está acontecendo, já a partir desse ano complicou mais, com aquele TAG, termo de ajustamento de gestão, não pode mais usar o dinheiro dos royalties para esse tipo de pagamento de servidor, pagamento permanente, e também o transporte público, que é um problema seríssimo, também no município de Campos. Como que você entende e de que forma você também, como um gestor, como uma autoridade, de alguma forma pode participar e ajudar a resolver esses dois problemas, ou até mesmo com ideias, com sugestões, para que a gente tenha aí uma solução para esses dois problemas, ou se não tiver solução de 100%, pelo menos um avanço significativo? Eu acho que são dois problemas, de fato, que o prefeito Vladimir está enfrentando, né? Porque o problema existe, ou você bota ele debaixo do tapete e finge que ele não existe, ou você enfrenta o problema, né? Então o Vladimir está enfrentando, né, esses dois desafios na cidade de Campos. Um, que é em relação aos RPAs. Ontem, pelo que me parece, ele já apresentou na Câmara um projeto de lei que trata da própria reforma administrativa, né? Isso vai ser muito importante para essa questão dos RPAs, né? Uma reforma administrativa para poder equilibrar esse desafio que é em relação a esse TAG que foi assinado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Desafio maior em relação ao transporte público da cidade. Como eu disse aqui logo no início da nossa entrevista, a cidade de Campos é uma cidade complexa de se administrar, porque é uma cidade com extensão territorial 4 vezes maior que a capital, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Aí você vai aqui para Macaé, que é uma cidade, né, de médio porte, né, e compara a extensão territorial de Macaé com a extensão territorial de Campos, você vê e observa que é um grande desafio, né? E o grande desafio justamente é levar, né, os serviços da própria prefeitura, os serviços públicos, para essas localidades mais distantes da área central do município. E aí eu posso te dizer, porque eu mesmo participei de algumas reuniões em relação a isso, o Vladimir vem buscando junto ao governo federal, né, a possibilidade, né, de se aumentar e renovar, né, a frota de ônibus na cidade, né? Acho que é o primeiro passo para poder se enfrentar esse desafio. Então, o próprio Vladimir vem buscando investimentos na área do transporte. Eu posso te falar aqui, seja no governo estadual ou seja no governo federal, para ele poder, se não resolver o problema do transporte, mas trazer uma solução que seja uma solução viável para atender com qualidade e eficiência os cidadãos usuários do transporte público da cidade de Campos. Perfeito. Mas de fato, Claudinho, você trouxe aqui, eu acho que a gente já acabou falando de 3 grandes desafios como diz o prefeito do governo Vladimir 2.0, né? Que é a humanização da saúde, uma vez que ele conseguiu, ao longo desses 4 anos, reestruturar o sistema de saúde da cidade com os investimentos em infraestrutura. A gente fala aqui da própria reforma administrativa,
que não é fácil para qualquer gestor, né? E a gente fala aqui do transporte público, que também é um grande desafio. Mas, como eu disse aqui, e o Vladimir, prefeito, sabe que quando eu tenho que... Muitas das vezes a gente tem divergências ali numa conversa, né, de posição, e ele sabe que se eu tiver que falar ali dentro das paredes ali, a gente fala, né? Eu disse aqui, então, eu não tenho problema nenhum em identificar algumas coisas, mas, como eu disse, o Vladimir não é um gestor e um político acomodado. Ele está indo para dentro desse problema, porque ele sabe que são desafios grandes que ele vai ter no Vladimir 2.0, sua segunda gestão. Bruninho, só para terminar, primeiro governo Vladimir, 0 a 10, nota, por quê? Cara, eu acho que é temerário a gente dar 10, né? Meu coração diz para dar 10, né? Mas é temerário para qualquer um dar 10 para qualquer gestão. Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma gestão que a gente vá dar nota 10, porque administrar uma prefeitura, seja ela do tamanho que for, pequena, grande, é sempre um desafio. Mas eu acho que Vladimir consegue chegar, né, aos 9 por conta da situação que ele pegou a prefeitura, né? A situação que ele pegou a prefeitura fez com que ele tivesse um desafio muito maior, né, do que trazer infraestrutura para o sistema de saúde, fazer obra, bairro legal, que foi equilibrar as contas da prefeitura, né? Tornar a cidade de Campos, fazer com que a cidade de Campos tivesse um ambiente saudável. Eu acho que esse foi o grande desafio do Vladimir, equilibrar as contas da prefeitura para a gente poder trazer novamente a confiança, resgatar a autoestima, né? Fazer com que a economia girasse, né? Então, eu acho que o Vladimir merece um 9 aí na sua primeira gestão, e um desafio grande, porque, como eu disse, né, você sair de 9 para 10 é muito difícil numa gestão, né? Quase impossível, mas que ele possa aumentar ainda mais quando ele estiver deixando o governo, essa nota 9. Tudo bem, nota 9, tá anotado. Bom, são 7 horas e 47 minutos. Meu caro Bruno Dauari, vamos fazer uma pausa aqui para a gente tomar um café, virar a chave também desse tema. Vamos falar sobre eleições 2026, todas as articulações que já estão sendo feitas, esse tabuleiro que já está sendo movimentado, quer dizer, já está sendo movimentado, é notícia atrasada minha, movimentado desde da eleição passada. Quer dizer, uma eleição é muito comum passar, né, já projetando uma outra eleição, ou até mesmo anteriormente. Quer dizer, a cada 2 anos tem eleição no Brasil, e a gente vive isso do dia a dia, principalmente aqui na nossa região, extremamente politizada. E claro, evidente, vamos falar sobre essa habilidade sua de passear, né, muito bem, de atuar muito bem entre os grupos que são opositores, essa sua missão talvez de unir esses grupos, enfim. Vamos conversar sobre política também daqui a pouco com você, Bruno. São 7 horas e 48 minutos. Luiz Abreu Barbosa, Bruno Dauari com a gente hoje, bancada completa. A gente faz uma pausa no Folha no Ar. Voltamos já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nesse bloco agora já tem aí uma dica da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro bem, no lugar certo e com segurança. Confira aí.